Aqui está o que está oculto sob as camadas de gelo dos polos de Marte, uma figura gigantesca que se assemelha a uma escultura de terra britânica chamada o Dama do Norte. A diferença é que a versão marciana é dezenas de vezes maior, e seu halo poderia abranger a cidade de Nova York inteira, enquanto suas enormes asas se estendem por centenas de quilômetros. No entanto, os cientistas afirmam que esse anjo marciano é apenas uma coincidência de combinação de crateras e lagos compostos de dióxido de carbono, mas podemos realmente dizer que essa estrutura, que se assemelha a uma porta esculpida em um penhasco marciano, é apenas uma coincidência incomum? E o que dizer da floresta misteriosa ou desse rosto inspirador? Será que tudo isso é apenas a ponta do iceberg? Hoje, finalmente, vamos descobrir o que diabos está acontecendo em Marte. Coisas estranhas em Marte, como coisas estranhas que claramente não pertencem ao planeta vermelho, acabaram lá. Em 1976, a NASA divulgou uma foto de Sidonia, uma região no hemisfério norte de Marte. O público em geral imediatamente viu um rosto gigante naquela foto. O rosto tinha boca, olhos e até narinas. Por sua vez, os fãs de ficção científica classificaram-no como um análogo da esfinge egípcia criada por uma civilização marciana. Essa lenda perdurou por mais de 20 anos até que, em 1998, surgiram fotos tiradas de outro ângulo, onde ficou evidente que o rosto não passava de um jogo de luz e sombras sobre o terreno irregular. Embora um pouco mais tarde, os rovers de Marte capturaram fotos de novas descobertas inexplicáveis. Nesta foto tirada pela sonda Curiosity, não parece haver nada de estranho à primeira vista. No entanto, os tabloides de curiosidade se apressaram em destacar uma colher flutuante em Marte. A sensação da notícia se espalhou rapidamente, sugerindo que talvez gigantes marcianos estivessem tendo um piquenique lá. Os geólogos, no entanto, refutaram essa ideia, explicando que ambas as colheres são apenas pedras afiadas pelo vento. Ainda assim, a Curiosity continua sua busca e, em 2022, nos presenteou com outra razão para ficarmos intrigados: uma porta perfeitamente esculpida em um penhasco. Talvez seja onde aqueles piqueniques, que deixaram seus talheres espalhados pelo deserto, estão se escondendo. Mas, de acordo com os geólogos, essa porta não leva a lugar nenhum, pois é apenas uma das muitas rachaduras naturais presentes nas falésias. Mas se não há rostos, colheres, portas e outras coisas estranhas em Marte, por que continuamos vendo essas imagens? A resposta está na mente humana e em um fenômeno chamado pareidolia. Antes de mostrarmos mais coisas estranhas encontradas em Marte, vamos aceitar a verdade: vemos surpresas em todos os lugares. Olhe ao seu redor. Neste mundo, está repleto de rostos. Eles estão em prédios, em pias e até em tomadas. Às vezes, esse jogo de encontrar formas familiares em objetos aleatórios assume proporções absurdas. Em 2004, um sanduíche grelhado foi vendido por $28 mil, simplesmente porque alegaram que se assemelhava à imagem da Virgem Maria. Isso mostra que todos nós somos um pouco propensos à pareidolia. Essa capacidade de reconhecer rapidamente formas familiares em objetos aleatórios ao nosso redor ajudou nossos ancestrais a identificar instantaneamente cabeças de predadores perigosos na floresta. Agora, mesmo quando estamos a salvo de animais selvagens, a pareidolia faz com que cada imagem de penhascos marcianos inspire discussões acaloradas na internet, com centenas de páginas dedicadas a novas teorias conspiratórias. Mas e se aqueles que buscam a verdade não estiverem completamente errados? Talvez possamos atribuir todas essas coisas malucas em Marte à pareidolia. E assim, as descobertas mais insanas geram teorias ainda mais extravagantes. Em 2001, Arthur C. Clarke, o famoso escritor de ficção científica conhecido pelo romance O 2001, Uma Odisseia no Espaço, afirmou ter visto árvores reais nas novas fotos de Marte, uma floresta alienígena completa. Ao contrário das colheres e rostos nas falésias, essas árvores estão constantemente em movimento, mudando de ano para ano. A densidade das matas aumenta e depois diminui. Será que há bestas marcianas desconhecidas se alimentando dessas plantas? Isso certamente alimenta a imaginação. Algo assim, 10 anos depois, David Martinez, um blogueiro, fez uma descoberta intrigante. Ele afirmou ter encontrado um assentamento inteiro no planeta vermelho, uma espécie de estação biológica chamada Alpha. Martinez concluiu que essa estrutura é, na verdade, o topo de um dos bunkers subterrâneos onde os marcianos podem estar se escondendo, assim como existem instalações secretas aqui na Terra. Mas por que continuamos encontrando coisas estranhas em Marte repetidamente? Os cientistas sugerem que tudo isso é apenas uma série de coincidências. Segundo eles,
vezes, a suposta floresta em Marte não é realmente uma floresta, mas sim um conjunto de padrões intrincados produzidos pelo dióxido de carbono em movimento. Essas mudanças podem ser explicadas pelo descongelamento e recongelamento do gelo seco, que preenche as rachaduras na superfície de maneiras diferentes a cada ciclo. Quanto à bioestação alfa, os estudiosos acreditam quase com certeza que se trata apenas de um artefato de imagem causado por um raio cósmico. A quantidade e frequência dessas coincidências são instigantes, para dizer o mínimo, mas toda essa situação parece ainda mais caótica quando as teorias malucas dos observadores de Marte são repentinamente confirmadas. No século XIX, os astrônomos já estavam observando o planeta vermelho e relataram a presença de rios e até canais artificiais, sinais inconfundíveis de vida extraterrestre. No entanto, posteriormente, foi provado que esses reservatórios marcianos eram vestígios de fortes terremotos ou consequências triviais de lentes telescópicas de baixa qualidade. Os chamados canais marcianos foram posteriormente chamados de desgraça para a astronomia. No entanto, em 2017, o Mars Reconnaissance Orbiter capturou uma foto de uma pequena formação que se assemelhava a um girino. Na realidade, a cabeça era uma cratera de impacto comum, mas ao caudal era muito mais interessante. Os cientistas descobriram que era um leito de rio, indicando que um rio percorreu a cratera após o impacto. Graças a essas formações incomuns na superfície do planeta, agora sabemos com certeza que os pesquisadores do século XIX estavam certos em relação à presença de água em Marte no passado. Agora, é mais fácil identificar rios em outras fotos e localizá-los onde antes passavam despercebidos. Em 2004, o rover Opportunity encontrou algo semelhante a bolas de bilhar em Marte, e especialistas da NASA as apelidaram de omirtilos, incentivando entusiasticamente a ideia de vida no planeta vermelho. Alguns até sugeriram que essas formações eram espécies locais de cogumelos. Essa teoria foi mais uma vez refutada, mas cientistas posteriores observaram que essas tigelas ou se assemelham a cristais de hematita, e apenas a água corrente pode dar a elas essa forma. Isso significa que realmente existiu um rio naquela área, e considerando a idade de Marte, ele fluía recentemente. É possível que esporos de bactérias marcianas estejam escondidos em algum lugar próximo a esses omirtilos. E isso não é tudo. Em 2012, o rover Curiosity capturou uma imagem de um objeto metálico quase invisível, que parecia ser um antigo artefato marciano feito de metal refinado. Os céticos não compraram a ideia de um objeto metálico e logo foi descoberto que o objeto na imagem era apenas um pedaço caído do próprio rover. Mais recentemente, o rover da NASA chamado Perseverance fotografou um objeto brilhante. Desta vez não eram detritos de máquina, mas um pedaço de metal de terras raras. Isso pode indicar que em breve encontraremos equipamentos de mineração de minério de ferro próximos e outras máquinas que os marcianos usam para processar minerais. Obrigado por assistir. Agradecemos por fazer parte da comunidade Gravidade Zero. Seja parte dessa jornada emocionante e inscreva-se agora para não perder nenhum dos nossos vídeos incríveis. Junte-se a nós e embarque nessa aventura pelo universo. Essas descobertas e teorias geram muitas especulações e discussões sobre a possibilidade de vida em Marte. Enquanto algumas coincidências podem ser explicadas cientificamente, outras continuam a desafiar nossas suposições. Afinal, o mistério de Marte está longe de ser desvendado, e estamos ansiosos para mais descobertas fascinantes no futuro.